Oi pessoal, eu sou a Cristina, mãe do Cal. Eu vim conversar com vocês um pouquinho para falar da vida dele, como foi os primeiros meses de vida dele. O Carlos Eduardo sempre foi uma criança muito esperta. Tudo nele foi um pouquinho antes do tempo. Ele andou cedo, ele falou muito cedo, ele tinha as coisas que ele gostava, ele procurava chegar onde elas estavam. Ele não engatinhou como um bebê normal, ele se arrastava. Aí aonde ele queria ir, ele ia se arrastando. E a gente morava numa casinha cheia de calçadas, era só perigo à vista. E ele sempre chegando aonde estava o perigo, né? Como até hoje. E ele começou a andar com 9 meses. Só que aí aconteceu um imprevisto. Ele teve um tombo feio, caiu, machucou a testa, aí parou tudo, né? Voltou a arrastar novamente e com 10 meses, de 10 para 11 meses, ele estava andando de novo. Andando, falando, tudo dele foi bem prematuro mesmo. Mãe, e qual foi a primeira palavra que eu falei? Não, sempre eram as primeiras sílabas, né? Aí como você ficava mais com a sua avó, foi vovó. Foi vovó? Foi. Normalmente vocês me entregavam as coisas na mão ou as coisas... Eu buscava as coisas. Por exemplo, eu brincava mais com as coisas próximas ou vocês me estimulavam mais com brinquedos que eram comprados? Você brincava sempre com as coisas próximas, você às vezes nem dava tanto papo pros brinquedos, não. Você queria suas coisas mesmo. Você queria o que não eram os brinquedos, na verdade. Eu queria coisas que podiam se tornar brinquedos. Isso. Depois, quando eu comecei... Eu não engatinhei, então. Não. Eu passei do arrastar, aí eu me levantei e dei os primeiros passos. Foi. Eu usei andador? Usou. Eu usei por muito tempo? Como que foi? Usou pouco tempo, porque era um perigo, a casa era cheia de calçada, você queria era voar, você não queria voar. Mãe, e mudando um pouco de assunto, bico. Bico e mamadeira. Como é que foi a minha relação quando bebê com o bico e com a mamadeira? O bico você gostava até uma certa idade. Depois você começou a morder neles e destruir tudo. Aí teve que parar, né? Agora a mamadeira é um caso à parte, né? Porque eu tentei ver seu irmão quebrar o seu recorde. Mamou até os 12 anos de idade. Seu irmão com 5 já não quer mais. E por que você parou de mamar na mamadeira, Paulo? Porque toda hora tava. Você quis parar. Entendi. Mãe, depois eu lembro, eu tenho uma memória assim que com poucos aninhos eu comecei a brincar com os livros. Eu lembro de um livro da Cinderela que a minha avó lia pra mim, ainda lá naquela casa que tinha muita calçada. E eu lembro que minha alfabetização começou muito cedo. Porque eu lembro que teve uma época também que quando eu comecei a ler, eu não lembro que idade eu tinha, mas eu botei na cabeça que chamava Cal e virou Cal até hoje. Como é que foi isso? Talvez a senhora lembre melhor. É porque você achava o seu nome grande. Aí perguntava como que você chama? Carlos Eduardo, mas pode me chamar de Cal. Eu nunca fui fã desse chamar de Cal, não, porque senão eu teria escolhido Cal pra ser seu nome, né? Aham. Mas tive que aceitar. Entendi. E ao longo do restante da minha criação, nos primeiros 7 anos, assim, eu passei a ser uma criança ativa ou eu era uma criança mais fechada? Eu era uma criança que ficava mais com videogame, com outras coisas do tipo. Você conversava muito, você sempre falou muito. Era exagerado o tanto que você falava. Mas eu brincava de correr Brincava, com essas sempre coisas. Porque eu tenho memórias, mas eu não tenho uma memória tão fresca. Eu lembro de ir para casa do neto, por exemplo. A gente brincava muito fisicamente. Quando a gente estava exausto, a gente ia pro videogame. E por isso eu acho que eu tenho essa boa relação com jogos de videogame, por exemplo. E eu não acho que seja um estímulo negativo. Porque o Paulo Otávio, por exemplo, ele tá gritando, correndo o dia inteiro. Na hora que ele tá cansado, ele senta para jogar. Então eu não acho que seja uma coisa que
a gente tira o estímulo dele de correr, de fazer essas coisas. Eu acho que é um acréscimo, eu acho que a gente trabalha com ele a partir das duas vias igual eu fui. E eu acho que, eu sinto que isso talvez me possibilitou ser uma pessoa rápida, uma pessoa que muda de nicho se precisar, maleável, adaptável. O que a senhora pensa? A diferença de vocês dois é que você sempre tentava resolver os seus problemas com os jogos, com os vídeos sozinho. Agora o Paulo Otávio não, ele acha que eu que tenho que interagir com as coisas que ele tá vendo. Mãe, isso assim, eu não sei o que, eu não entendo os jogos dele e ele acha que eu tenho que responder. Agora você não, eu não entendia, você tentava me explicar o que que era e saía bem. Agora o Paulo Otávio não, eu é que tenho que saber os jogos dele. Você sabia os seus e sabe até hoje, né? Então a diferença tá aí. Entendi. Mas eu era uma criança que jogava muito. Jogava, sempre gostou. E sem ser jogo de videogame. Eu jogava todos os tipos de coisas, sempre. Porque eu lembro que eu tive a época muito do Yu-Gi-Oh!, depois do Pokémon, Beyblade, aí a gente descobriu os jogos que vieram a partir disso, que era, por exemplo, peão, que foi quando eu cortei o dedo e teve todas aquelas histórias. Eu sempre joguei muito. Sempre. Porque a minha pesquisa é a partir dos jogos tradicionais, teatrais, jogos, no geral. E eu só percebi que eu jogo desde sempre quando eu comecei a sentar para pesquisar e refletir sobre isso. É verdade, a vida inteira. Sabe? Aí eu falei assim, nossa, eu tô jogando desde sempre. E é engraçado, né? Porque isso acabou se tornando a minha pesquisa para um mestrado. Na verdade, eu estou estudando, entre aspas, desde sempre, né? Se for parar para pensar desse ponto de vista. Mãe, muito obrigado pela entrevista. Essa entrevista é sobre o primeiro setênio, que são os primeiros 7 anos de vida, que a gente está trabalhando nessa disciplina e a gente está refletindo sobre os pontos positivos, os pontos negativos, as sequelas que determinado tipo de criação pode trazer para a gente, como a gente pode reverter isso e como a gente pode, a partir da nossa experiência, vivenciar algo mais interessante para pessoas como o Paulo Otávio, né, Paulo Otávio? E por isso eu acho que depois dessa disciplina, não sei se a senhora percebeu, mas eu tenho vindo muito mais paciente. Ele tá falando, tipo, o dia inteiro e eu estou super paciente, assim. Que eu tô tentando exercitar esse olhar, esse cuidado, assim. Muito Aprendendo a obrigado. ver como eu vivo, né? Exatamente. Paulo Otávio, você quer dizer alguma coisa para se despedir? Você ficou aí caladinho o tempo todo. Nem parece que tava conversando igual o homem da cobra. Quê? Beijo, tchau. Dá um beijinho aqui, manda um beijo para todo mundo. Tchau, pessoal. Acho que eu fiquei muito agitada. Ah, você ficou muito agitado agora. Muito bem. Muito obrigado, mãe. Obrigado, Paulo. E até, pessoal.